Kiko, eles estão completamente perdidos e, ao mesmo tempo, eles perdem a vergonha também, e aí aumenta a intensidade do banditismo deles, das posturas criminosas. Agora, eles também são, e eu não canso de dizer, completamente perdidos e burros em muitas questões. E essa talvez seja a nossa maior sorte, o que eu não canso de repetir também. O Hélio Lopes, o Hélio Negão, o negro da casa, e quando eu digo negro da casa, não há nenhum racismo no que eu estou falando, porque eu estou usando aqui base histórica e historiográfica do que era uma tipificação dos escravizados no século XIX no Brasil. Esse deputado está acusando uma integrante do movimento negro de ser racista contra ele. Olha a loucura que essa gente é e a que ponto que eles chegam. Ele diz que vai processar uma integrante do movimento negro por ter sido racista contra ele. Uma coisa completamente sem fundamento, porque essa integrante do movimento negro chamou ele de capitão do mato. Ou seja, não tem absolutamente nada de racismo nisso, mas eu preciso registrar porque essa gente é muito, muito imbecil e muito burra. Aí ele coloca na postagem dele... O que ela fala? Eu não entendi. O que ela está falando? Ela fala capitão do mato. Ela chama ele de capitão do mato justamente por dentro do movimento negro. Ela está alinhando um conceito histórico, que não é nem de uma pessoa negra. Em quem mais aprofunda esse conceito é Jacob Gorender, que foi um militante histórico comunista, que no final da vida foi para o PT, saiu do PCB e que depois acabou virando um articulista mais meio centrado muito no final da vida, mas foi um comunista histórico, um marxista, que produziu uma obra maravilhosa chamada O Escravismo Colonial. Aliás, obra fundamental para quem quer entender a escravidão e o racismo nesse país. Ele que aprofunda essa ideia de capitão do mato. E aí ele bota, no dia de ontem fui alvo de racismo por parte de uma integrante do movimento negro. Levarei o caso à justiça, mesmo ciente do risco de que nada seja feito. Ainda assim, seguirei denunciando a hipocrisia de um movimento que se coloca como defensor da igualdade, mas que na prática atua como bengala ideológica para um governo que comete atrocidades contra o povo. Tem dois absurdos aqui. Primeiro, a total falta de noção, porque denunciar por racismo um integrante do movimento negro que te chama de capitão do mato não tem racismo nenhum, porque o movimento negro está identificando em ti aquilo que o capitão do mato era de fato, um negro a serviço da branquitude. Ponto final. Então, é burrice, desinformação. Mas o que mais me chama atenção é alguém da extrema-direita dar importância para a pauta étnico-racial. Porque se eles acham que tudo é mimimi, que não tem que combater racismo, que isso é tudo mimimi, que isso é uma invenção ideológica, então por que ele se preocupa com esse tipo de questão quando parte dentro do próprio movimento negro? Então é uma imbecilidade em cima da outra que eles acabam se perdendo pela falta de capacidade de entendimento e de reflexão daquilo que eles defendem, ora não defendem. Lamentavelmente, e eu já escrevi textos sobre esse personagem da política brasileira, ele está sendo utilizado pela extrema-direita para, de alguma forma, criar uma espécie de postura mais partidária do que nós já tínhamos à frente da Casa Rui Barbosa, por exemplo, tínhamos à frente das próprias células de movimento negro, entre aspas, da extrema-direita, com outros personagens que passaram por aí, que todos, grosso modo, cumpriram o papel de capitão do mato, como Fernando Holliday e outros tantos. É isso, Kiko. Eles vão continuar processando, primeiro porque eles têm direito, né? Depois, assim, eu acho que tem um erro do movimento negro, pelo menos esse que você descreve, que é de esquerda, de achar que todos os pretos devem pensar como eles pensam. E não é assim. Esse cara aí, né, como o Holliday, são homens de extrema-direita e estão no colo do bolsonarismo. Essa coisa de liberdade de expressão não vale, claro, para nós da esquerda. Isso também é cascata, não é para acreditar nisso. Eles processam, e é o que o Trump está fazendo agora nos Estados Unidos, cada vez mais censurando, inclusive, humoristas. A rede ABC acabou de demitir um cara chamado Jimmy Kimmel, apresentador de um talk show, por pressão do Donald Trump. Então,
eles jogam com isso. Nós temos aqui 80 processos. A Júlia Zanata, que vive arrotando também liberdade de expressão, tem 5 processos contra o DCM. O Velho da Van tem 7. A gente ganhou 3. Eu tive uma audiência com o Luciano Hang há 2 semanas. Eu gostaria muito de contar para vocês, gostaria muito de ter filmado. Infelizmente, não posso fazer isso, mas olha, é do arco da velha. Imagina. A Zanata também, ela... né, a gente participou de uma audiência de conciliação. Eu gostaria muito de contar os absurdos que eu ouvi lá, né, assim, chamando, claro, para se defender o Charlie Kirk. Esse sujeito virou o mártir da extrema-direita para provar que nós somos assassinos, que a esquerda mata, que a esquerda persegue o Hélio Negão, persegue todo mundo e tem que ser calada, tem que ser processada, tem que ser presa, tem que ser punida e tem que ser, se for possível, também executada em praça pública, que é o que, por exemplo, o Charlie Kirk defendia. Esse caso do Jimmy Kimmel é estarrecedor. E mesmo para os padrões americanos de delinquência moral, de degeneração, da debacle ali daquele país, está causando um barulho gigantesco. Eu vou botar aqui o que ele falou, o Jimmy Kimmel. Ele é um cara bom, talentoso, mas ele foi suspenso por ter determinado simplesmente por ter dito isso aqui que eu vou compartilhar com vocês. Vejam só. With the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing. Eu disse aqui, nós vimos nesses últimos dias a gangue do MAGA Make America Great Again, são, enfim, os grupos mais radicais em torno do Donald Trump lá, dizendo que o assassino do Charlie Kirk não é um deles, não é um dos caras do MAGA, tá? É uma opinião dele, está se provando que o menino tinha outros problemas aí, mas aparentemente não era republicano, não era parte do movimento trumpista mais radical. E aí ele fala aqui. Aparentemente havia um lamento da Casa Branca. A Casa Branca assistiu às bandeiras a meio mastro, tá? E ele está sendo irônico com a lamentação do governo Trump, do Donald Trump, com a morte do Charlie Kirk. Flew the flags at half staff, which got some criticism, but on a human level, you can see. Isso levou a algumas críticas, mas num nível humano, você pode ver como o presidente está levando isso a sério. E ele bota o Trump. How hard the president is taking this. My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? Aí ele está perguntando, o repórter na Casa Branca, presidente Trump, como é que você está lidando com a morte do Charlie Kirk? Né, depois de fazer o Jimmy Kimmel esse preâmbulo, falando como o Trump está sofrendo, e dá para entender, né, o lamento dele. E aí o Trump mostra o contrário. Very good. And by the way, right there, you see all the trucks? They just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years. And it's going to be a beauty. Ou seja, o Trump não está lamentando nada. Ele falou, perguntaram para ele como é que você está lidando com isso. Ele falou, estou lidando muito bem. Inclusive, nós estamos inaugurando um anexo aqui na Casa Branca, um negócio que está nos planos há 150 anos. Está cagando e andando para o Charlie Kirk. Esse foi o comentário do Jimmy Kimmel. E aí as pessoas notaram a ironia da risada. Yes. He's at the 4th stage of grief, construction. Ele está na 4ª fase do luto, a fase da construção. Demolição, construção. This is not how an adult grieves the murder of someone he called a friend. This is Isso how a não é 4-year-old mourns a goldfish, okay? Isso não é como um adulto lamenta a morte de um amigo querido. Isso é como uma criança de 4 anos lamenta a morte do seu peixinho dourado. And it didn't just happen once. Esse comentário rendeu para esse comediante americano a suspensão do programa dele, nessa rede gigantesca que é a rede
ABC. Eu mostrei há 2 dias o Trump confrontando um repórter da rede ABC que fez uma pergunta para ele, e ele faz uma ameaça. Olha, né, a sua empresa já demitiu uma pessoa, eu estou fazendo um acordo. E é isso que junta o Donald Trump com o Hélio Negão, com os outros exemplos aqui de assédio judicial. Eles têm muito dinheiro para gastar. Deles, do PL, de gente, de empresários. E que aí eles conseguem, claro, ir para cima de qualquer um, intimidar, inclusive empresas enormes. Eu gostaria muito de dizer aqui de um acordo do empresário com um grupo de comunicação. O Moisés Mendes me contou. Tá? Para que não se fale mais nele. Vou dar uma dica de quem é o personagem. Ele parece um papagaio. Fez um acordo. Então, é barra pesada. Isso é o método trumpista, isso é o que o Olavo preconizava também. Processa, faz assédio judicial, cala os oponentes. Eu queria muito ouvir esse bastião da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, esse gigante da mídia, esse gigante do iluminismo, que é o Glenn Greenwald. Ele está falando alguma coisa sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos? Essa onda de censura, de perseguição à esquerda? Ou está, de novo, um americano tranquilo, livro do Graham Greene, sobre o agente da CIA no Vietnã, clássico, um americano tranquilo, morando lá no Rio de Janeiro, numa boa, fazendo as festinhas dele, gravando os vídeos dele, sendo gravado nos vídeos dele, e tentando aqui se imiscuir nos assuntos nacionais. O Brasil é um problema, o Glenn Greenwald? É isso? Macaco olha o teu rabo, dizia minha mãe. É isso que nós estamos enfrentando hoje. Bandidos no parlamento, trabalhando de madrugada, forçando a gente também a ficar o tempo todo tensos. O Viário não dorme mais. O Fabrício acompanha as votações na madrugada, na Kombi dele. Todos nós, jornalistas, todos nós brasileiros. O que vai acontecer com esses caras sozinhos lá na Transilvânia, de Brasília, tramando golpes e golpes e golpes, golpes que não terminam. Uma anistia para um golpe que está aí. Primeira vez na história do mundo, anistiando um golpe que está sendo feito, que está em curso. O Lênin Streck falou disso. É inacreditável. O Pedro Serrano falou disso. Nós estamos aqui tramando, né, com assim, a colaboração milionária de responsáveis, inclusive do PT, assistindo esses caras tramando um golpe que está aí. Anistia para o bandido que está enfiando ainda a faca na barriga do Brasil. Olha, eu vou te falar, cara, quando eu acho que a coisa acabou, que não podemos passar para o próximo capítulo, Viário, tem sempre uma coisa pior para acontecer.